Afinal de contas, como criar processos para o seu negócio? Esse é o tipo de dúvida que existe por aí porque processos parece chato, complexo, burocrático, e foi uma dúvida que apareceu recentemente com um dos meus mentorados que tinha dificuldade de fazer isso porque ele achava que não estava no patamar ideal. Muito embora ele já tivesse um baita de um sucesso, um baita de um faturamento e tivesse um resultado muito acima da média, ainda assim era um tema com o qual ele estava se debatendo. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como construir processos para o seu negócio com times enxutos de uma forma extremamente funcional, simples e rápida. Passo número 1. O que frequentemente trava as pessoas na hora de estruturar os seus processos é a abstração do negócio. É tipo, cara, por onde eu começo? Eu nem sei o que tem que fazer e como eu vou consolidar e aonde, o que eu faço. E essa confusão como um todo faz com que as pessoas fiquem travadas de uma forma completamente desnecessária. E o primeiro lugar para começar é simplesmente pegar o que funciona. Existem algumas coisas no seu negócio que simplesmente já estão funcionando. Talvez seja o processo comercial, talvez seja o produto, talvez seja o marketing, seja lá o que for, tem alguma coisa que você já acertou muito a mão e você domina muito bem como fazer. E o que você vai fazer simplesmente é documentar esse negócio. Você vai fazer um checklist, um passo a passo simples de como você executa essa tarefa. Para muitas coisas isso vai ser simples de fazer, mas se você não tiver certeza, você pode usar uma técnica do Dan Martell, escritor do Buy Back Your Time, um livro maravilhoso sobre gestão do tempo, que é a ideia de você se gravar. Então o que você vai fazer é simplesmente abre seu computador, grava sua tela, se grava e você vai falando em voz alta o passo a passo daquilo que você está fazendo. Você vai explicando, primeiro abre aqui essa pasta, depois você arrasta isso para cá. E nesse processo você vai ter não só documentado de uma forma gravada, como você vai ter mais clareza do passo a passo para fazer aquilo. E isso pode ser traduzido de uma forma documental que você faz na mão, ou você pode apelar ainda e pegar esse negócio, colocar no ChatGPT e pedir para o ChatGPT te dar um passo a passo. Simples assim. O que me leva ao passo número 2. O passo a passo é muito importante, mas ele não é o suficiente, porque você precisa de um pouco mais de contexto para aquele processo ser executado de forma adequada. E para isso, eu adaptei uma ferramenta de um livro maravilhoso chamado Who Not How, ou numa tradução livre, Quem Não Como, que é um livro maravilhoso que fala sobre o processo de delegação. E lá ele traz uma ferramenta que é o filtro de impacto, que é o que o autor usa para delegar certos processos para as pessoas e certos objetivos. E foi com base nisso que eu adaptei e apliquei minha própria metodologia. Então, na hora de estruturar um processo, o que eu gosto de fazer é ter 4 coisas essenciais. Em primeiro lugar, o objetivo. Qual é o objetivo deste processo? Para que ele serve? Aonde nós queremos chegar com isso? Isso é importante porque é fácil para um processo perder a sua utilidade. Se você não tem claro o objetivo final, você pode desvirtuar esse negócio com o passar do tempo e ele se tornar simplesmente burocracia. Por isso é importante isso estar muito bem definido. Em segundo lugar, importância. Por que esse negócio importa? Isso é relevante porque muitas vezes as pessoas não seguem processos porque eles simplesmente não parecem importantes. Eles acham aquele negócio, sei lá, aleatório, sem sentido, e como eles não compreendem a importância, eles não seguem como deveriam. Uma vez que você proporciona isso, não só você vai ter muito mais aderência ao processo, mas até uma atuação muito mais ligada ao porquê ele existe para começo de conversa. Número 3, critérios de sucesso. Você precisa ter muito claro o que precisa ser verdade para este processo ser bem sucedido. Aqui a gente está falando de critérios de qualidade, tempo, coisas que não podem acontecer. Qualquer coisa que seja importante precisa estar documentado. E finalmente, a autoridade. Quem tem autoridade sobre esse processo para fazer o quê? Toda vez que eu contrato uma pessoa, seja de forma direta, seja de forma indireta, eu gosto de cobrir isso para alinhar essas expectativas sobre quem vai ser dono do que nesse processo, para a gente evitar que fique naquele comigo não morreu na hora que tem algum problema. E uma vez que você documente tudo isso, você está pronto para o passo número 3. Não tem sentido ter um processo que está guardado numa gaveta que nem olha. E é por isso que eu gosto, como boa prática de governança e processos, ter todo esse negócio num lugar só. Se você tem uma empresa pequena ou time enxuto, uma ferramenta excelente para você fazer isso no Trello. Então o que eu gosto de fazer é, eu abro um cartão no Trello chamado governança, eu crio listas com as áreas do negócio, marketing, vendas, por aí vai, e dentro de cada processo vai ser um cartão diferente. Esse cartão vai ter o objetivo, importância, critério de sucesso, autoridade e os checklists de execução.
toda vez que eu preciso mexer nesse processo porque alguma coisa aconteceu, teve um problema e a gente se deu conta de que esse processo não estava refinado o suficiente, eu vou lá e atualizo. As pessoas estão todas lá dentro do quadro, elas conseguem olhar, elas conseguem acompanhar e dessa forma a gente não só mantém todo mundo alinhado com o que tem que fazer, mantém um lugar organizado em que os processos estão documentados e a gente tem até a possibilidade de evoluir os processos de forma contínua. É uma forma simples de você documentar as coisas e você pode até colocar anexos de gravações se você usou esse tipo de ferramenta ou até outros tipos de documentos ali mesmo no card do Trello. Essa é uma das razões pelas quais eu gosto muito do Trello como ferramenta de organização e produtividade. E se você quer saber como se organizar com ele, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar.